Olá, hoje é terça-feira, 8 de março de 2022. Eu sou Leila Andruweit e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Estados Unidos proíbem importação de gás e petróleo russos. Rússia ameaça interromper fornecimento de gás para a Europa. Civis começam a ser retirados de zonas de conflito através de corredores humanitários na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira que o país não importará mais petróleo e gás russos em represália à invasão da Rússia à Ucrânia. Segundo Biden, os Estados Unidos não farão parte do ato de subsidiar a guerra de Putin. O presidente disse que a decisão foi tomada após estreitas consultas aos parceiros e aliados ao redor do mundo, particularmente na Europa. Muitos países europeus, porém, não devem seguir o boicote americano. A União Europeia tem se recusado a proibir a importação de energia da Rússia. Também nesta terça-feira, a Comissão Europeia publicou planos para reduzir em 2/3 a dependência da União Europeia do gás russo neste ano. Pouco antes do anúncio de Biden, o Reino Unido disse que iria eliminar gradualmente as importações de petróleo russo até o final de 2022. Os Estados Unidos são muito menos dependentes da energia russa do que a União Europeia. O petróleo e produtos petrolíferos da Rússia representam menos de 10% das importações americanas nesse setor. Nesta terça-feira, antes do anúncio de Biden, a Rússia ameaçou interromper o fornecimento de gás para a Alemanha caso países ocidentais boicotem o petróleo russo. Segundo o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, o boicote teria consequências catastróficas para o mercado global, fazendo com que o preço do barril explodisse. Atualmente, a União Europeia importa cerca de 40% de gás e 30% de petróleo da Rússia e não conseguiria suprir essa demanda rapidamente. A Rússia também ameaçou interromper o envio de gás para a Alemanha após o país ter barrado o processo de licenciamento do Nord Stream 2 devido à invasão na Ucrânia. Autoridades militares russas anunciaram nesta terça-feira um cessar-fogo em algumas cidades ucranianas para a retirada de civis após 2 tentativas frustradas nos últimos dias. A Rússia informou que abriu corredores humanitários em Kiev, Kharkiv, Chernigov, Sumy e Mariupol. Mais tarde, o governo ucraniano disse que civis estavam sendo retirados de Sumy com ônibus e carros em um comboio rumo à cidade de Poltava, que até agora foi poupada de ataques. O prefeito de Sumy informou que a prioridade seria dada a deficientes, mulheres grávidas e crianças de orfanatos. Mais tarde, a Ucrânia confirmou também a retirada de civis de Irpin, cidade nas proximidades de Kiev. Quase 3.000 civis receberam assistência, informaram as autoridades. A população precisou deixar a cidade através dos escombros de uma ponte destruída. Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores ucraniano acusou a Rússia de lançar um ataque contra um corredor humanitário na cidade portuária de Mariupol, desrespeitando o cessar-fogo. O lado russo não se pronunciou sobre o fato. Pela manhã, o porta-voz das forças pró-Rússia na região de Donetsk afirmou que nacionalistas ucranianos estavam bloqueando a retirada de civis. Até o fim da tarde desta terça-feira, não havia informações sobre os outros corredores humanitários. O número de refugiados devido à invasão russa da Ucrânia atingiu 2 milhões de pessoas nesta terça-feira. A informação foi divulgada pelo chefe do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Filippo Grandi. Mais da metade dessas pessoas se dirigiu à Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia. Conforme Grandi, se a guerra continuar, a Ucrânia deve enfrentar uma segunda onda de civis em fuga. A nova onda seria composta por habitantes mais vulneráveis da Ucrânia, configurando-se em uma situação mais complexa de ser gerenciada por países europeus.
A Promotoria Federal da Alemanha abriu uma investigação sobre suspeitas de crimes de guerra que teriam sido cometidos por militares russos na invasão da Ucrânia. A promotoria, sediada na cidade de Karlsruhe, abriu uma investigação estrutural para iniciar a coleta de provas. Uma investigação estrutural não mira em suspeitos em particular, mas busca reunir provas dos supostos crimes e identificar as estruturas por trás deles, tais como a cadeia de comando. As provas podem então ser utilizadas em futuros processos criminais contra suspeitos individuais. A revista alemã Der Spiegel relatou que os promotores alemães foram estimulados a agir após relatos sobre o uso de bombas de fragmentação pela Rússia, assim como pelas imagens de ataques a áreas residenciais e a infraestruturas, como um gasoduto, um depósito de lixo nuclear e uma usina de eletricidade. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.